Bom dia, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Nesta manhã de segunda-feira, estarei iniciando aqui uma série de mensagens, voltadas para a família e propriamente dizendo para pais e filhos, Estamos vivendo em uma época de escassez em relação ao relacionamento entre pais e filhos. Então, com base, o meu fundamento será a palavra do Senhor, aquilo que guia a minha casa, aquilo que direciona, a vida do meu esposo e da minha filha e a minha vida também. Meu nome é Josiane Ferreira Fernandes Benício, faço parte da Igreja do Evangelho Quadrangular, de Pirapora do Bom Jesus, bairro Vila Nova, sob a liderança do nosso pastor Daniel. Que você seja grandemente abençoado através desta ministração, através desta mensagem, Será uma série de mensagens no decorrer da semana e que o Senhor Jesus possa falar grandemente com a sua vida, com a sua família, te fazer refletir em relação ao que você tem vivido dentro da sua casa com os seus filhos. A princípio, eu vou estar lendo um versículo que está em Salmos 127, versículo 3, que diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Os filhos são uma recompensa e uma herança e alegram o coração dos pais. Educar uma criança é uma responsabilidade sagrada e os pais devem pedir que o Senhor ajude a criar e guiar os seus filhos. Queridos, primeiro ponto aqui é responsabilidade dos pais educar os seus filhos. E quando eu falo a palavra educar, tem um significado nessa palavra educar, que é você instruir a criança, mostrar o caminho, é você dar todos os cuidados necessários para essa criança no seu desenvolvimento social, psicológico, emocional. E isso é a família que precisa fazer. É a mãe, é o pai, são os dois juntos. Se às vezes por N situações que não é o contexto aqui nessa manhã, é só a mãe que educa, ou é só o pai. Mas enfim, é responsabilidade daqueles que geraram essa criança educar no caminho em que deve andar. E aí vem a palavra do Senhor falando que os filhos são herança, O povo hebreu, eles valorizavam muito essa questão da criança, dos filhos, era de um valor imensurável. E hoje em dia nós vemos as pessoas, a sociedade em si, tratando essa questão de ter filhos como algo banal. Estão tendo muitos filhos, mas não estão sabendo administrar essa questão. Então hoje, para uma reflexão, nós vamos na palavra de Deus, lá tudo com fundamento na palavra, queridos. Eu não venho aqui para falar de mim mesma, eu não tenho nada para dar para oferecer para vocês, mas é tudo com fundamento na palavra. E de acordo com a palavra de Deus, lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 2, diz assim, que existia uma mulher que era estéril e que ela queria muito ter um filho. O nome dessa mulher era Ana e ela tinha um esposo, um marido chamado Eucana. E aí diz o seguinte: tinha Eucana, no versículo 2 de capítulo 1 de Samuel, versículo 2, tinha Eucana duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filho, Ana, porém, não os tinha. E lá no versículo 11 vai dizer assim: e fez um voto, dizendo ao Senhor dos Exércitos: se benignamente atentares para a aflição da sua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Queridos, olha aqui o que diz a palavra do Senhor,
se benignamente, Ana, ela fez um voto com Deus. Ana, ela era estéril, ela não podia ter filhos. E ela queria muito engravidar, queridos. E aí diz a palavra do Senhor que Ana, ela sobe todo ano. Eucana subia à sua cidade, apresentava seus filhos que ele tinha com a Penina, e Ana subia junto, só que Ana subia triste, com o coração entristecido. E ali ela fez um voto com Deus, que se Deus abençoasse, que ela tivesse um filho, se benignamente Deus olhasse para ela, se atentasse à oração dela, a oração que ela estava fazendo, e desse um filho para ela o entregaria ao Senhor. Ana consagraria o Senhor, consagraria Samuel ao Senhor. Primeiro ponto, queridos: consagre os seus filhos ao Senhor. Quantas vezes, faça uma reflexão nessa manhã, quantas vezes você pediu um filho para Deus, pediu para Deus te agraciar com um filho, e aí Deus te dá um filho, o Senhor Jesus, ele te abençoa, você tem um filho, e você não cuida dele, você não tem um diálogo com o seu filho, você não educa o seu filho está à margem da sociedade. E eu não estou querendo dizer em relação a entrar no mérito de trabalho, de estudo, porque isso já existia antes do filho. Mas o filho precisa ter um espaço na sua vida, foi algo que Deus te deu como fruto, como herança. E aí Ana fez um voto a Deus. E aí Deus abençoou Ana e ela ficou grávida. E ela concebeu o seu filho Samuel. A partir de então, nós vemos que Ana ensinou 2 virtudes para Samuel, que ele levou para o resto da vida dele. Por quê? Porque pais devem ser exemplos para os seus filhos. Tanto Ana como Eucana, porque a palavra de Deus diz ali a partir do versículo 20, Samuel capítulo 1, versículo 20, que no outro ano Eucana subiu, à sua cidade, consagrar os seus filhos a Deus, oferecer as ofertas de sacrifício, e Ana não subiu, falou que ia no próximo, porque ela levaria o seu filho Samuel assim que ela parasse de amamentar ele. E aí Eucana falou assim: tudo bem, mas cumpra o voto que você fez a Deus. Então ambos estavam de acordo com aquilo que Ana tinha declarado para Deus. E aí Samuel aprende 2 virtudes. A primeira virtude que ele aprendeu com a mãe dele foi a virtude da obediência, que você tem que ser obediente a Deus em tudo que você fizer. E Samuel, ele foi obediente a Deus para o resto da vida dele. Ele foi um modelo de obediência a Deus e de reverência à palavra, porque uma palavra que os pais falam não voltam vazias para os seus filhos. Então, assim, a atitude fala mais muitas das vezes do que as nossas próprias palavras. Então não é só você falar, mas é você dar o exemplo, Então eles eram exemplo de reverência e exemplo de obediência a Deus. Então, assim, olha o que os filhos levaram, o que Samuel levou para a vida dele naquele momento. 2 exemplos. Samuel, ele foi um dos principais, queridos, um dos principais, sacerdotes, um dos principais profetas, mas porque ele tinha pai e mãe fundamentados na palavra de Deus, pai e mães que buscavam o melhor para a vida dele. E aí ele tinha já esses 2 fundamentos, esses 2 exemplos, 2 virtudes, virtude de obediência e de reverência a Deus. Muitas das vezes a gente quer que nossos filhos sejam obedientes, mas nós não somos. E eu não estou falando só a Deus, mas eu estou falando vivendo na sociedade, no contexto geral. E aí a gente quer que os nossos filhos, eles sejam reverentes ao que a gente fala, que a gente tenha respeito, que eles nos respeitem, Respeitem as pessoas, respeitem os professores, respeitem os avós, os tios, as tias, enfim. Mas a gente não respeita. A gente não respeita pessoas de supermercado, a gente não respeita garis, a gente não respeita, enfim, várias pessoas da sociedade. Mas a gente quer com a palavra, com as palavras, que os nossos filhos aprendam.
mas não com as nossas atitudes. Faça uma reflexão sobre isso. E Samuel levou essas duas virtudes para a vida inteira dele: obediência e reverência a Deus. E aí a palavra do Senhor também vem dizendo, queridos, que nós precisamos. Quando a gente quer ter um filho, uma filha, enfim, quando a gente tem um sonho de ter filhos, a primeira coisa que a gente precisa fazer é um planejamento. Planejamento, Josi? Sim. Por que planejamento? Porque eu não posso colocar uma criança no mundo se eu não vou dar um suporte necessário que essa criança precisa. Eu não tenho esse direito. E existe uma lei na Constituição brasileira, no artigo 227, que aqui diz assim, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência. Então eu não posso gerar uma criança, né, se eu não entender que aquilo é um fruto do Senhor, é uma herança que o Senhor me deu. Então imagine o que a palavra do Senhor vem nos dizendo. E frente a isso, frente a essa herança, frente a esse fruto que o Senhor nos dá, nós precisamos primeiramente no nosso planejamento de ter um filho pensar que é uma responsabilidade pessoal. A minha vida ela vai mudar totalmente a partir daquilo, da vinda daquela criança, daquele filho na minha vida. Ela vai mudar, se foi planejado, para melhor, e se não foi, talvez ela seja para melhor. Mas haverá ainda, no processo de gestação, muitos conflitos. Então, assim, primeiro, é uma responsabilidade pessoal. Estamos prontos para todas as mudanças que acontecerá nas nossas vidas para o resto da vida? Você está pronto para ter um filho? Você está pronto para as mudanças? Você está pronto para abnegar-se de viver a sua própria vida por pelo menos aí um ano e meio, até 2? Eu digo na dependência que um filho tem de nós. Você está pronto? Eu estou pronta? Né? Estamos prontos. Eu tenho aqui minha filha Sofia e o Ademir. E aí é uma mudança. É muito grande. É para o resto da vida. Estamos preparados para não sermos mais muitas das vezes chamados pelo nome, mas para sermos chamados de pai e mãe. Ou, né? É a mãe de Maria, é o pai de João. Você está preparado para essa responsabilidade pessoal? Que você vai ter uma responsabilidade pessoal? Está preparado para assumir uma responsabilidade social com a sociedade, de ensinar para o seu filho regras, valores, condutas, como se comportar na sociedade, como deve agir na escola, como deve agir no meio das pessoas, como deve trabalhar? Você está preparado para assumir essa responsabilidade de instruir o seu filho neste mundo, a maneira que ele deve agir, como ele deve agir neste mundo? Você está preparado para assumir a responsabilidade espiritual, apresentar a Deus, consagrar os seus filhos a Deus e apresentar a Deus os seus filhos, né? Ensinar da palavra, ensinar na oração, ensinar o que é uma leitura bíblica, sentar, ler, explicar, dizer por que sim, por que não, por que é importante ir à igreja, por que é importante fazer parte do corpo de Cristo, por que é importante se arrepender, por que é importante você ter Deus no seu coração, estar pronto para ensinar o que é uma salvação, o que é o amor incondicional de Jesus Cristo sobre as nossas vidas, apresentar Deus para os seus filhos. Quando Deus te dá um filho, Deus, ele te abençoa com a dádiva. Às vezes você fica falando que quer instruir tantas pessoas pelo mundo, que quer ensina dentro de casa primeiramente.
Ensina os seus filhos as virtudes, né? A responsabilidade espiritual é sua. Deus, ele vai cobrar de nós o que nós temos feito com os nossos filhos, a maneira que nós temos educado os nossos filhos, os caminhos aos quais os nossos filhos estão crescendo. Josué, meu filho, ele vai tomar o caminho que ele quiser. Ok, isso é uma decisão sua. Mas os nossos filhos, eles deveriam tomar o caminho que Jesus tem para as vidas deles. Assim como nós. Porque eles vão ser direcionados através da palavra. Né? E na palavra, eu estou falando na palavra, o Senhor, ele vai te ajudar. E você vai ter filhos abençoados, filhos benditos na face dessa terra, filhos prósperos, filhos que falam bença mãe, bença pai, bença avó, bença avô, Deus abençoe, obrigada, né? Filhos que têm respeito, dignidade, que têm valores. Eu aprendi isso com a minha mãe, eu aprendi isso com meu pai, eu aprendi isso com os meus avós, eu aprendi isso com os meus tios. Filhos que têm base, que têm raízes. E filhos é uma responsabilidade espiritual. Está preparado? Primeiro, responsabilidade pessoal. Segundo, para responsabilidade social, frente à sociedade. E terceiro, para responsabilidade espiritual. E quarto, para responsabilidade financeira. Como eu disse aqui na Constituição brasileira, né? É dever da família. É dever também da sociedade e do Estado, mas começa com a família. A criança precisa ter uma moradia, ter aonde morar. Isso você só consegue financeiramente. Hoje você tem condições de dar um lar para essa criança, um lar. Não estou falando só uma casa. É um lar para um filho. A criança, ela tem direito a lazer. A criança, ela tem direito à alimentação. A criança, ela tem direito aos estudos. A criança, ela tem direito à roupa, vestimenta. A criança, ela tem direito à saúde. E é dever da família manter isso, financeiramente falando. Você projetou isso, de repente, você tem filho, não tem filhos e vai pensar a respeito disso, ou você já tem e está fazendo, né, uma análise. Você tem financeiramente, precisa-se ter essa responsabilidade financeira para colocar uma criança no mundo. Não é simplesmente gerar, mas é dar condições para a criança viver na face dessa terra, para o seu filho e para sua filha. Eles não pediram para vir, mas estão aí e você precisa educar, você precisa instruir, você precisa cuidar, precisa abnegar-se do seu tempo, precisa dar alimento, precisa dar roupa, precisa cuidar, ensinar o caminho, dar lazer e tudo, e dentre outras coisas, mas a parte financeira é muito importante. Financeiramente, você tem condições de ter um filho. Pense nessa responsabilidade porque é muito importante, né? É viver, você vai colocar o seu filho para viver de uma maneira digna ou indigna. Queridos, corta o coração de um pai e de uma mãe chegar no supermercado e não ter condições. Às vezes o filho pede uma bolacha, às vezes o filho pede um salgadinho e ali não sobra R$ 2 para poder comprar aquilo que a criança está pedindo. E aí você fala, numa próxima, eu trago você, a gente compra. Mas você fala assim, Senhor, o seu coração dói, o coração de uma mãe, o coração de um pai. Eu trabalho tanto e eu não tenho condições de dar esse alimento que o meu filho está pedindo. Mas sabe por que acontece isso na nossa casa? Porque a palavra de Deus diz assim lá em Salmos 127, para nós nessa manhã. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados. É ele o que dá, ele o dá enquanto dorme.
Entendem, irmãos? Entendem você, homem, mulher, pai e mãe que está assistindo nessa manhã? Em vão nós trabalhamos, levantamos, trabalhamos, vamos buscar o pão de cada dia, vamos buscar o suprimento para nossa família, se o Senhor não for a base do nosso lar. Se o Senhor não for a rocha, diz que aquele que construiu a casa sobre a rocha, vieram ventos, vieram chuvas, e a casa não foi derrubada. Mas aquele que construiu sobre a areia, a sua casa ela foi derrubada. As mesmas circunstâncias vieram e a sua casa foi derrubada. Então, um dos primeiros fundamentos é o Senhor ser a base do nosso lar. Ana, a base do lar dela foi o Senhor. E Deus não deu só Samuel para Ana. Depois Deus abençoou Ana com outros filhos. Mas o primeiro filho, o voto que ela fez, aquilo que ela tinha prometido para Deus, ela cumpriu. E Samuel aprendeu aí 2 lições: reverência e obediência. E Samuel foi um grande profeta. Quer que os seus filhos sejam grandes? E eu não estou falando nem profissionalmente e nem neste mundo. Eu estou falando espiritualmente. Quer que os seus filhos sejam grandes? Que o seu fundamento, que o fundamento dos seus filhos, que o fundamento da sua casa seja Deus. Eu estou falando, às vezes as pessoas, o que é bom também. Mas a gente ouve muitas pessoas falando, né? Eu tenho orgulho do meu filho, eu tenho orgulho da minha filha, porque fez uma faculdade, porque se formou. Mas eu não vejo muitos pais falando: eu tenho orgulho dos meus filhos, porque eles são cristãos, porque eles são servos de Deus, porque eles têm a presença de Deus na vida deles. Parece que eu terei orgulho somente se constituir, se adquirir algum bem terreno. E não, o maior orgulho que nós temos que ter dos nossos filhos é deles serem cheios da presença de Deus, falarem da palavra de Deus, orarem conosco, cantarem louvores conosco, fazerem meditações da palavra. Então, irmãos, nessa manhã, todos vocês que estão assistindo, fique essa reflexão. Não corra por aí à toa, né? Trabalhe, estude sim, adquira bens, mas saiba que de nada isso valerá se o Senhor não for a pedra angular na sua casa, se o Senhor não for o fundamento da sua casa. E lembre-se, antes de ter filhos, pensa nessa responsabilidade. Eu terei uma responsabilidade pessoal, uma responsabilidade social, uma responsabilidade espiritual e uma responsabilidade financeira. Né? Como eu disse, nós estaremos numa série de mensagens voltadas para a família e propriamente dizendo para pais e filhos. Se você tiver algum tema, algo em específico que gostaria que fosse falado, também pode deixar depois, o vídeo sempre vai ficar rodando nos comentários. Eu agradeço aqui os irmãos que estavam acompanhando, a Orminda, a Samara, a Ruth, em nome de Jesus, saudades também, Ruth, né? Que Deus abençoe a vida de vocês. Como eu disse, eu sou membro ali da Igreja do Evangelho Quadrangular, Pirapora do Bom Jesus, Vila Nova, sob a liderança do pastor Daniel, pastora Cíntia. Em nome de Jesus, que Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Tenha uma semana abençoada, viu? Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo e sempre fiquem com aquele versículo em mente: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus abençoe. Tchau, tchau.